A psicologia do esporte é um campo teórico prático que se propõe a entender os aspectos psicológicos do atleta e de como isso pode influenciar na participação e no rendimento esportivo. Aqui no Brasil, a psicologia do esporte teve um pontapé inicial por meio de João Carvalhais, lá pela década de 1950. Ele atuou pelo São Paulo Futebol Clube durante 20 anos e acompanhou a seleção brasileira no primeiro Mundial, lá em 1958, na Suécia. E a partir do que ele conquistou com a Copa, houve um aumento significativo de especialistas na área, de pesquisas, publicações e estudos na área. A atuação do psicólogo esportivo é bem ampla. Eles estão sempre ligados a esportes de alto rendimento ou de alta performance, como futebol, basquete, natação, na questão da reabilitação de atletas que foram lesionados ou que têm problemas cardíacos ou necessidades especiais. Eles também estão muito ligados a projetos sociais, né? Que em comunidades carentes as crianças veem o esporte como uma ferramenta complementar da socialização, da educação e de um meio para a mostra de um leque de novas possibilidades. Meu nome é Fabrícia, vou dar continuidade aí nessa introdução aí bem breve sobre o que é a psicologia do esporte e a importância dela na vida dos atletas. Eu vou falar um pouco sobre as variáveis que podem afetar, né, o psicológico desses atletas em competições e treinamento, levando em consideração que cada ser humano, cada indivíduo tem um padrão de comportamento individual. São padrões de comportamentos distintos, mesmo as pessoas sendo de uma mesma equipe, cada um tem necessidades diferentes. Só que existem habilidades que são necessárias, são fundamentais para qualquer tipo de esporte, como, por exemplo, gerenciamento de estresse e ansiedade, nível de atenção e concentração, tolerância à frustração, porque sabemos, né, que não é todas as vezes que se ganha, né, um jogo, a vitória, seja lá em qual competição for, nem sempre a vitória é certa. Então, ter essa habilidade, né, de tolerância à frustração se faz muito importante na vida dos atletas. Equilíbrio emocional, motivação. Outra habilidade muito importante são habilidades sociais, para que o atleta ele saiba lidar com a equipe que ele trabalha, né? Porque ele tem que ter aquela consciência de que ele não está ali sozinho, né? Está trabalhando em conjunto com uma equipe, né? Seja com o treinador, seja com outros colegas, sempre há mais alguém por trás. E dependendo da modalidade esportiva, algumas requerem mais recursos do que outras. Como, por exemplo, estar concentrado é uma habilidade psicológica que se faz muito importante na vida de qualquer atleta. Porém, pode ser exigido níveis de atenção e concentração diferentes para cada modalidade. Aí vai depender de cada situação, de cada competição. Por exemplo, vou dar um exemplo aí de um pivô no basquete e um atirador esportivo. As exigências para esses atletas são muito distintas, porque são modalidades diferentes e requerem recursos diferentes de cada atleta. Durante uma competição, a concentração pode ser determinante para o resultado. Sobre os riscos psicológicos do atleta, o psicólogo deve reconhecer que a prática de esportes de alto rendimento podem ter alguns aspectos negativos na saúde do atleta, como aspectos como a ansiedade, a fadiga, pelo fato de esportes de alto rendimento geralmente requer um gasto energético. Então, a fadiga, o estresse, a ansiedade são alguns aspectos negativos na saúde do atleta. No geral, os esportes de alto rendimento requer algumas características pessoais nos atletas que favoreçam o desenvolvimento da prática.
E algumas dessas características são autoconfiança, autoeficácia, comunicação, liderança, resiliência, habilidade de enfrentamento frente às adversidades. A avaliação psicológica nesse contexto, ela vem para garantir que o trabalho a ser desenvolvido vai levar em conta as demandas que refletem nas reais necessidades dos atletas. Meu nome é Nicolas Soares, eu vou falar um pouco sobre os pontos consultados na entrevista psicológica com o atleta. Esse tipo de entrevista envolve alguns aspectos, como o da história pessoal do atleta, questões como a rotina dessa pessoa, desse atleta, se é uma rotina saudável. Se ele tem um sono saudável, ele dorme de forma correta e uma alimentação saudável, porque isso influencia no psicológico e no físico do atleta. Além disso, também tem o histórico do atleta que é observado. A história, como esse atleta entrou em contato com esse esporte, decidiu ser um atleta de alto rendimento, assim como os objetivos que esse atleta almeja, se ele pretende passar longo alcance no esporte, se ele pretende se aposentar cedo, e como esse atleta reage em condições associadas ao bom e mau desempenho, tanto no treino como no esporte, como ele reage com o mau desempenho, com a frustração. Isso é importante, assim como também é observado como esse atleta reage sob pressão. Além de questões como desempenho motor e cognitivo, que dá para se provar esse tipo de questões em testes desenvolvidos, ministrados pelos psicólogos, durante e depois das competições. Entrando um pouco no esporte do futebol, certos clubes, antes de ter um exame admissional ou no próprio exame para trazer um atleta para o clube dele, contratar, os psicólogos desse clube fazem esse tipo de teste psicológico para saber como está o cognitivo do atleta, a questão da atenção e o foco nas atividades, porque isso é muito importante, tanto psicologicamente como fisicamente, porque vários esportes englobam áreas de alto rendimento. Boa noite, meu nome é Marilândia. Dando continuidade no que os meninos já falaram sobre essa área da psicologia, né, que é a área esportiva, e o contexto de entrevista nessa área. Né? Não muda muito em relação a outras áreas, porque a área de psicologia no esporte não deixa de avaliar a pessoa como um todo, né? Porque aí o esporte vê muito a parte física e a parte de treinamento, de estratégia do atleta. Hoje a gente vê muito a psicologia do esporte em grupos, em times de alta performance, em esportes de alta performance. Isso não quer dizer que não seja importante para times pequenos, para esportes que não têm muita visibilidade, para quem está começando. É de extrema importância. Só que muitas pessoas ainda não têm essa visão, não entendem essa importância de trabalhar o psicológico, de trabalhar essa parte de mente, né, do atleta, porque aí para ele ter um alto rendimento, ele precisa estar bem, mente e corpo, e as estratégias também em relação ao treinamento. A avaliação psicológica, ela tem alguns eixos que os psicólogos seguem para fazer essa avaliação, já que, como é uma área nova na psicologia, não tem uma estrutura prontinha de uma entrevista, mas existem alguns aspectos que é necessário observar, como as habilidades de comunicação, né, desse atleta, como ele se relaciona com o outro, como está a questão individual dele, como ele lida com as emoções, com essa expectativa criada em cima dele, em cima do trabalho dele, em cima do que, né, muita gente espera, muita coisa. Essa questão de muita gente também não lembrar que essa pessoa é um ser humano e que ela tem as dificuldades dela, que ela tem as questões também, as dificuldades de lidar com o dia a dia, né, com a carga, com muitas coisas que todos nós, seres humanos,
passamos, né? Com essa ansiedade. Agora nós temos no slide um exemplo de uma intervenção psicológica contendo um questionário. Temos também um relatório de uma anamnese e, por fim, uma entrevista psicológica com perguntas que podem variar de acordo com a modalidade do esporte.